Como é um momento muito especial na vida da igreja, na vida de todos nós, e especialmente na vida desses que vão descer as águas, eu quis trazer um texto que fala exatamente como nós éramos antes e depois. Lucas capítulo 24, versículo 13, palavra do Senhor, na minha tradução NVI diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das nossas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Pai, é a tua palavra. Nós agradecemos por ela, pedimos, Deus, da mesma forma que o coração desses homens arderam ao ouvirem a tua palavra, que o nosso coração arda também nessa noite, em nome de Jesus. E que nenhum de nós saia daqui, Senhor, sem esse toque do teu Espírito Santo. Nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse fato aconteceu logo depois da ressurreição de Jesus. No mesmo dia em que Jesus havia ressurreto, no domingo, já era fim do dia, quando ele começou a caminhar com esses 2 discípulos. Um deles era Cleopas, que era tio de Jesus, irmão de José, seu pai. E o outro nós não sabemos quem era, mas um deles com certeza Cleopas. E eles estavam nesse caminho que distava mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, estavam andando, estavam entristecidos, estavam ali, naquele momento. E aí, eles vêm, então, e são surpreendidos pela pessoa de Jesus. E nesse caminho aconteceu alguns fatos interessantes que confirmam o sentimento de outros homens e mulheres com relação à morte de Jesus e à ressurreição de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Existem 2 momentos, um antes e um depois nesse texto aqui.
O antes, se nós começarmos a analisar esses homens, vai nos mostrar como nós sentimos quando não enxergávamos a Jesus no meio da nossa realidade, no meio da nossa vida. O que Jesus faz sempre está acima da realidade. Ele age acima da realidade. Ele age não no natural, mas ele age no sobrenatural. Por isso é que muitas vezes é difícil a gente enxergar Jesus no dia a dia. É por isso que é preciso a gente estar com o espírito preparado. E foi isso exatamente o que aconteceu com aqueles homens. Por que Deus impediu aqueles homens de verem a Jesus naquele primeiro momento? Porque eles não estavam preparados. Talvez você não esteja vendo a Jesus porque você não está preparado para ver Jesus. Talvez você não esteja vendo as maravilhas de Deus porque você não está preparado para isso. Nós temos que estar preparados para esse momento. E se você ver a Jesus sem estar preparado, pode ser que você fique cego como Paulo ficou cego, lá em Atos capítulo 9, por 3 dias. Durante esse discurso, essa caminhada, que acontece um discurso, mais ou menos umas 3 horas de caminhada, Jesus começou a ensinar esses homens e preparar esses homens para que o coração deles fossem abertos. Então nós vamos analisar como eles estavam antes da caminhada e depois. Em primeiro lugar, eles estavam tristes. Olha o verso 17 comigo. Então eles perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Eles estavam tristes. Quantas vezes nós já paramos de caminhar porque a gente está triste? Quantas vezes a gente não foi adiante porque a tristeza tomou conta do nosso coração? Quantas vezes a gente já inundou o nosso leito de lágrimas? Como Davi diz. Quantas vezes a tristeza teve o poder de nos parar? E aí, quando a tristeza vem sobre nós, a gente quer desistir, parar com o que a gente está fazendo. Principalmente se o motivo da tristeza se relaciona com o seu trabalho, com o seu modo de vida. E é o caso desses homens aqui, eles estavam entorpecidos por causa da tristeza, eles estavam realmente decepcionados e amargurados, porque durante 3 anos e meio, eles investiram a sua vida em Jesus. E de repente, Jesus é morto. De repente, toda a expectativa deles cai por terra. E eles até ficam bravos com Jesus, sem saber que era Jesus, óbvio. Eles dizem assim: como é que você não sabe o que aconteceu nesses dias? Como é que você não sabe? Como é que você é o único aqui em Jerusalém? É a única pessoa que não sabe o que aconteceu nesses dias? A tristeza tem o poder de nos paralisar. Segundo lugar, eles estavam cegos. Obviamente, o texto não fala, mas você vê que os olhos deles estavam impedidos. Eles vão falar mais lá na frente, que eles estavam impedidos de ver. Os olhos deles estavam impedidos. As lágrimas, elas nos impedem de direito de vermos as coisas. Os olhos ficam embaçados, o nariz fica entupido, escorrendo. A gente passa a mão nos olhos, não enxergamos muita coisa quando a gente está triste. Na vida espiritual é igualzinho. As lágrimas nos impedem da gente ver os milagres de Deus. A gente não consegue enxergar, por exemplo, que o levantar, o novo dia, é um presente de Deus para a gente. A gente não consegue enxergar o sustento do Senhor. Quando a gente está entristecido, a gente não consegue dar graça nem mesmo pelo pão que nos alimenta. Os discípulos de Emaús, eles não conseguiam ver Jesus. Por quê? Porque eles não compreenderam que Jesus havia dito todas as coisas que iriam acontecer naqueles dias. As lágrimas e a tristeza também nos impedem, veja bem, de lembrarmos de coisas boas. Você já percebeu que quando você está triste e abatido, não vem na sua mente nada, absolutamente nada das coisas boas que aconteceram? Isso aconteceu com o profeta Jeremias. Ele escreveu um livro inteirinho, veja bem, só de lamentações, só de coisas que ele lamentava. Precisou o Espírito Santo intervir
Porque ele não conseguia trazer à mente dele coisas boas, só coisas negativas. Até que um dia o Espírito Santo interviu naquele negócio e falou, não, peraí, Jeremias, não é só assim não. Peraí, Jeremias. E ele rompe com aquilo, e com a revelação de Deus, então ele dá um basta. Ele diz assim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí a oração muda, o texto muda, e ele começa a lembrar das coisas boas que levam ele para cima. Nós somos assim. Os discípulos de Emaús eram assim. E o que eles estavam discutindo no caminho? As coisas que haviam acontecido. Com certeza eles estavam criticando Pôncio Pilatos, eles estavam criticando os fariseus, eles estavam criticando todo mundo que estava envolvido com a trama. Eles estavam discutindo sobre Judas. Como é que a gente não percebeu? Como é que nós não percebemos que o traidor era Judas? Talvez essa foi a primeira malhação de Judas, né? Desceram a língua em Judas, com certeza. E se você observar o texto com atenção, você vai ver, versículo 27, que Jesus ensinava os discípulos ao seu respeito. Eles andaram 3 anos com Jesus, ouviram suas palavras, viram os seus milagres, e mesmo assim não conseguiam reconhecê-lo. Eu ia ficar muito triste se um dia eu chegasse na casa do meu tio e ele não me reconhecesse. O que é que nos torna cegos? As decepções, a tristeza nos torna cegos. Terceiro lugar, como é que eles estavam? Eles estavam, versículo 22. Olha aí. Algumas das nossas mulheres foram dentre nós, nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e contaram ter visto uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Terceiro lugar, eles estavam decepcionados, desesperançados. Um misto de decepção com desesperança. Olha, se eu sei que o meu Redentor vive, não é assim que eu ia dizer, não. O que eles levaram para chegar a esse momento? A resposta está num deles, que se chama Cleopas. Olha o que ele diz. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Ele estava completamente desesperançado. E fica evidente nessa frase dele. Nós esperávamos que fosse ele quem fosse redimir Israel. A nossa esperança estava nele. E aí? O que eles estavam esperando? Que Jesus fosse o novo Moisés, que redimiu Israel da escravidão. Eles estavam esperando que Jesus viesse como Moisés para retirar aquele povo romano que estava governando aquela terra. E Jesus fosse um rei político. Eles esperavam que Jesus os resgatasse do poder do Império Romano e estabelecesse uma teocracia santa, uma teocracia poderosa. Eles esperavam um governante político e eles se decepcionaram. Porque Jesus ele vem para libertar da escravidão do pecado e estabelecer o reino de Deus. Muitos se decepcionam com Deus porque esperam coisas que Deus não promete. Deus nunca prometeu livrar você dos problemas. Ele prometeu estar com você no meio dos problemas. Onde você já viu na Bíblia que Deus vai te dar carro 0 quilômetro? Onde você já viu na Bíblia que Deus vai te dar uma casa própria? R$1 milhão? Você não encontra. Sabe por quê? Porque não está. Que Deus nos promete que Ele abençoará a obra das nossas mãos, que Ele nos prosperará e que nos abençoará em tudo aquilo que a gente plantar. Irmãos, Deus não pode ir contra os seus mandamentos. Por isso que as coisas não caem do céu. Fazem parte da lei da semeadura e da ceifa. Onde você encontra, por exemplo, que Deus vai te livrar das covas dos leões, dos vales, da sombra da morte? Onde? Você não encontra.
Mas você vai encontrar que Ele vai estar com você nesses lugares. Você vai encontrar que Ele não vai te deixar sozinho. Que Ele está contigo. Querer coisas que Deus não promete, com certeza nos decepcionará. E foi o que eles estavam sentindo nesse instante aqui. Mas esses homens, eles tomaram uma decisão crucial. Quando, no versículo 29, Jesus fez menção de ir adiante, eles falaram o seguinte: fica conosco, pois a noite já vem. Fica com a gente. Essa foi a decisão crucial deles. Só esse versículo daria um grande sermão. Fica conosco, Senhor. É necessário a gente convidar Jesus para ficar conosco. Os sentimentos negativos desses homens foram transformados quando eles decidiram convidar aquele estranho para ficar com eles. Eles tiveram uma atitude de fé, que eles não sabiam quem era, mas até aquele momento, eles estavam escutando as coisas do Velho Testamento a respeito de Jesus. E a intenção deles era continuar ouvindo, para encontrar um fio de esperança nas palavras daquele estranho. E eles constrangeram, o texto diz que eles constrangeram Jesus a entrar. Não, você não vai embora. Fica aqui, fica com a gente, dorme aqui com a gente. Uma decisão crucial, fica conosco. É aí que as histórias desses homens começam a mudar. Nossas histórias começam a mudar quando a gente diz para Jesus, fica com a gente. Jesus entra, e acontece que eles estão sentados na mesa, Jesus toma o pão, abençoa, parte e lhes dá os pedaços. O versículo lembra a última ceia. Aí os seus olhos são abertos e eles o reconhecem. E Jesus desaparece no meio deles. E aí o que acontece depois deles reconhecerem Jesus? Nós falamos do antes, agora a gente vai falar do depois. Quando eles reconheceram a Jesus, os seus sentimentos mudaram. O primeiro sentimento que eles tiveram foi de alegria. Olha o versículo de número 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. 32. Perguntaram-se uns aos outros, um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Você não vê a palavra alegria aqui, mas com certeza ela está nesse misto desse coração queimando. Primeiro sentimento que invadiu o coração deles. Sabe o que Deus nos promete? Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã. De manhã a alegria vem. O Evangelho de João retrata como estava Maria Madalena. Capítulo 20, versículo 11. Ela estava chorando, mas ela tem um encontro com Jesus. Ah, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente pode estar triste, a gente pode estar chorando, mas quando a gente se encontra com Ele. Em Isaías capítulo 61, versículo 3, olha o que Deus nos promete. Ao ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento, ou seja, grinalda, por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Como é lindo quando a alegria invade nosso coração. A alegria, ela traz consigo outros sentimentos. Com a alegria renasce a fé, renasce a esperança. Com a alegria nós somos fortalecidos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Então a gente renasce quando a gente está com alegria. Nós voltamos a viver. Segundo lugar, o coração deles estava ardente. Como é que estava o coração deles quando Jesus expunha a palavra? Diz a Bíblia que eles estavam ardentes, o coração estava ardente, estava queimando o coração. O que significa essa ardência? Com certeza significa esperança, confiança, fé. Quando os nossos corações estão ardendo, nós temos esperança, confiamos na fé, confiamos nas promessas e a nossa fé é renovada. Você não pode deixar o seu coração esfriar. Como que a gente faz isso, irmãos? Quando nós nos afastamos do convívio de outros irmãos.
Quando nós afastamos dos convívios de Deus, quando a gente se afasta do convívio das células, quando a gente afasta da igreja, o nosso coração começa a esfriar porque a gente não ouve mais a palavra, a gente não ouve mais os testemunhos, nós não adoramos mais ao Senhor, o nosso coração começa a esfriar como uma brasa que é afastada do braseiro. Com certeza você já se sentiu assim, seu coração ardendo por alguma coisa, mas você não está certeza do que está acontecendo, você não tem certeza, e abandona o sonho. Isso não pode acontecer. Você não pode abandonar a esperança, porque senão seu coração esfria, e você perde vigor, perde a força. O coração desses homens ardiam, e eles confirmaram esse sentimento. O povo de Israel deixava o seu coração esfriar, e por isso era muitas vezes criticado por Deus. Grave bem o que eu vou lhe dizer. Corações ardentes se tornam corações valentes. O coração de Cleopas e do outro discípulo ardiam porque Jesus havia chegado. Porque eles receberam uma revelação de Jesus. E o que eles fizeram? O que eles fizeram com essa ardência toda no coração? Olha só o versículo de número 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Na Palestina, em Israel, o sol ele começa a se pôr entre 6h30 e 6h35 da tarde. E aqui diz o texto que Jesus, o dia estava findando, então eles convidaram Jesus, porque andar de noite naquela época, não tinha iluminação, você sabe como era complicado. Então eles convidaram Jesus para ficar junto com eles. Naquela escuridão, fica com a gente. E Jesus entrou. E aí, foram preparar a ceia e tal, demoraram mais um tempo. Até Jesus partir o pão, demorou um certo tempo, já estava escuro. E naquela época, ninguém saía à noite no escuro. Era muito difícil alguém sair. Só em caso de extrema necessidade. E o que diz o texto? Que imediatamente eles se levantaram. E eles voltaram a Jerusalém. 3 horas de caminhada. Eles chegaram em Jerusalém a mais ou menos umas 10 horas da noite. Escuridão total, breu total, tropeçando em pedra, mas não tem problema. A gente voltou e aqui vem o terceiro sentimento, que é o sentimento do testemunho. Quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, a gente não consegue ficar calado. Quando Deus toca o nosso coração, quando aquele ardume vem, quando o fogo começa a queimar, a gente não consegue ficar calado. Maria Madalena, ela foi correndo contar o que tinha visto. Pedro também. E a gente? Quando a gente vê alguma coisa, quando Deus fala com a gente, será que nós vamos correndo contar? Essas pessoas foram contar o que tinha visto. Para você falar de Jesus, você precisa ver Jesus. Você precisa se tornar uma testemunha. Mas como é que eu me torno uma testemunha, pastor? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. E ser-me-eis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunha é aquele que viu algo. Eu e você não vemos, mas o Espírito Santo viu. E quando ele entra no nosso corpo, quando ele entra no nosso coração, quando ele toma parte da nossa vida, eu sou transformado. E aí eu me torno uma testemunha, porque eu me torno participante da natureza divina. Nasci de novo. Por que Moisés era um líder respeitado? Porque ele via Deus. Muitas pessoas falam a respeito de Jesus. Mas é necessário, para ter impacto, é necessário a pessoa ter uma experiência com Jesus. Por que Paulo se tornou o grande missionário no mundo? Porque ele viu a Deus. Quer ser abençoado? Veja Deus. Quer dar um testemunho eficaz? Veja Deus. Quer ver a sua família salva? Veja Deus. Nós só testemunhamos com força aquilo que a gente vê. E depois daquele encontro, eles viram a Jesus e eles testemunharam. E eles saíram correndo para fazer isso. Resumindo,
Antes dos olhos deles serem abertos, eles estavam tristes, abatidos, cegos, decepcionados e desesperançados. Depois que os seus olhos foram abertos, eles se alegraram, eles reconheceram que seus corações ardiam e eles testemunharam. De que lado você está? Hoje é o dia da gente ver Jesus. Amém? Quero convidar você a orar nesse instante. Feche os teus olhos. Vamos falar com o Pai. Senhor, como nós cantamos há pouco, abre os nossos olhos, pois precisamos ver, Senhor, a realidade de quem a gente é, de quem nós somos, feitos em Ti e a Tua semelhança. Abre os nossos olhos, Senhor. Um dia nós nascemos de novo. Um dia fomos tirados do império das trevas e transportados para o Teu reino. Senhor, aqueles que ainda não tiveram essa experiência aqui, eu quero pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo esteja consumindo com fogo esses corações. Que estejam realmente esses corações ardendo pelo Senhor. E que possam tomar uma decisão séria a Teu respeito nessa noite, Senhor. Uma decisão de Te seguir, jamais Te abandonar. Uma decisão de estar na Tua presença e jamais Te deixar. Senhor, faz isso na nossa vida, na vida de cada um aqui. Na vida daqueles que ainda não Te conhecem, faz isso, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.